Leitura bíblica diária, Números 4. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos do Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhes-ão da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhes-ão por cima da cobertura de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros da libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul, cobrirão o candelabro, a luminária e as lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem, e envolverão a eles a todos os seus utensílios na cobertura das peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma cobertura de peles de texugos, e os cobrirão sobre os varais. E tirarão as cintas do altar, por cima deles estenderão um pano de púrpura, e sobre eles cobrirão todos os seus instrumentos, com que servem os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, e todos os pertences do altar, e por cima deles estenderão uma cobertura de peles de texugo, e lhes colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos do Coate, na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, e os sacerdotes será azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, e o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário de seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar da tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão o seu ministério e o seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a sua casa, de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás, e todo aquele que entrar se ocupar do seu serviço para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos Gersonitas,
no serviço do seu cargo e no seu cargo. Levarão, pois, as cortinas, os tabernáculos e as tendas da congregação, a sua cobertura e a cobertura das pedras de texugos, para que estas que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam todo o ministério dos filhos dos Gersonitas em todo o cargo e em todo o teu trabalho. Será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério da família dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e seus guardas será debaixo. E é a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, os contarás da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. E todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, da congregação. Os que foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. E estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson e de todos aqueles que ministravam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Estes são os contados da família dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, os levitas de Israel, dos levitas segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos até os 50 anos. Todos
todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo os seus ministérios e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés.